E aí, moçada, beleza? Então, segundo bimestre, começamos agora a trigonometria do círculo, tá? Um assunto muito importante que cai sempre, que muita gente tem dificuldade, tá? Hoje nós vamos começar com alguns conceitos básicos sobre arco de circunferência, ângulo central, como é que mede. Vamos falar sobre o grau e o radiano, como converter e como é que, da onde que veio isso aí, beleza? Então, acompanhe aí, vamos para a aula. Então, vamos lá. Conceitos básicos, arco de circunferência. Então, o que é um arco de circunferência? Tudo isso aqui é uma circunferência, né? Na verdade, um disco aqui, né? A circunferência geralmente é só o risco em volta, tá? Vou fazer aqui fazer utilizando o compasso, tá? Então, tá aqui. Isso aqui é um arco de circunferência. Você fala, não, isso aqui é uma circunferência. Sim, é uma circunferência. Só que a circunferência, ela tem um arco, né? Esse risco aqui em volta, tá louco. Deve ter algum problema de Parkinson. Pronto. Aqui. Pronto. Tá aqui. Essa aqui é a circunferência, esse aqui é o centro da circunferência, tá? O arco da circunferência é o quê? É um pedaço da circunferência. Então, daqui, por exemplo, até aqui, eu tenho um arco de circunferência, certo? Na verdade, eu tenho dois aqui. Tem esse daqui e tem esse daqui, certo? Os dois começam no A e terminam no B. Os dois eu posso sinalizar assim, ó, A, B. Assim que a gente sinaliza arco de circunferência, certo? Só que, se eu coloco assim A, B, pode ficar um pouco confuso se é por aqui ou se é por aqui. Então, você pode também colocar um outro ponto no meio, né? Por exemplo, um P e um Q aqui. E daí você diz assim, APB, pronto, esse arco, e o AQB, esse arco. Aí você sinaliza os arcos de maneira diferente, tá? Qual que é o arco, um arco, qual que é o outro arco, beleza? Bom, o arco da circunferência, tá? Ele está associado a um ângulo central, tá? Que é essa distância, que é isso daqui, ó. Tá? Mas eu já vou falar do ângulo central. Primeiro eu vou falar do arco de circunferência. Nós temos o arco da circunferência, ele pode ser da circunferência inteira, tá? Que é o arco de uma volta, que a gente fala, tá? Então, o arco é o comprimento da circunferência, é o comprimento aqui do arco, é o comprimento, tá? Aí, como é que mede o comprimento do arco da circunferência? Você pega a régua e vai fazendo assim, ó. Pronto. 22 centímetros. Não sei de onde começou, né? Tem que marcar, né? Vou colocar dessa mordida aqui. Tá vendo a mordida ali, ó? Então, começo da mordida. Vamos ver quanto é. Tem duas mordidas aqui, ó. 22 centímetros. Ó, daqui até aqui, ó, esse arco todinho aqui, ó. Daqui até aqui, 22 centímetros, tá vendo? É assim que você mede, não é em linha reta. Porque o arco é arco, então você não consegue medir em linha reta, você tem que medir assim, certo? Bom, qual seria o comprimento todo da circunferência? Vamos ver qual que seria aqui. Vamos começar daqui, ó. Até aqui deu 20. Ih, mexi. Né? Vamos de novo. Pode deslizar, né? Ah, vai ser mais ou menos até aqui. Aqui, agora vamos fazer mais... Aqui deu 31. Deu 31, né? Medindo assim, né? Desse jeito, né? Posso medir de outro jeito aqui, qual o comprimento da circunferência. Ó. Vou pegar um fiozinho aqui. Aí coloco o fio aqui, né? Ponto inicial. E daí, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então,
esse aqui é o comprimento do arco da circunferência. Tá? Aí tem que medir, né? Vamos medir aqui, vamos ver se... Até aqui 20. Vamos ver. Aí. 20 mais 11, vocês estão vendo aí? 20 mais 11 e uns pouquinho, né? Então deu 31 e alguma coisa, tá? Essa daqui, ó. Essa daqui. Então o comprimento dessa circunferência deu 31 e alguns quebradinhos. Vamos colocar aqui 31,1 centímetros, tá? Esse é o comprimento dessa circunferência. Então o arco de circunferência a gente mede assim, a gente tem que fazer uma ginástica aí, tá? Na verdade a gente não vai fazer isso, não vai numa prova, alguma coisa, a gente não vai fazer isso. Mas no dia a dia, se você precisar saber, né? Ah, qual é a medida da barriga da pessoa, né? Barrigão, né? Pega uma corda, uma fita métrica e mede, beleza? Então esse é o arco de circunferência. Tem o arco de uma volta, existe o arco de meia volta. O arco de meia volta é esse aqui, ó. Tá? O arco de meia volta é esse aqui, ó. Tá? É o arco de meia volta. Do 1/4 de volta, ó, isso aqui é quase 1/4 de volta. Vamos chunchar aqui, pronto, 1/4 de volta, tá? Então o arco aqui, ele tem variados comprimentos, tá? Uma volta, o comprimento, né? O arco da volta toda é... Ah, tem o arco nulo. O que é o arco nulo? É o arco que começa aqui e termina aqui. É nulo, não tem, é zero, entendeu? São conceitos simples, coisas simples que a gente faz. Agora, olha só. Vocês já ouviram falar do π? O que é esse π? O que é o π? Pi, a maioria já ouviu falar, é 3,14, é ou não é? Mas 3,14 o quê? Centímetro o quê? 3,14 é um número, tá? Depende do que você estiver falando. Por exemplo, se eu falar assim, ó, 3,14 litros, então é pi litros. Mas o que é 3,14 litros? É um volume. É 3 litros e mais alguns décimos, um décimo de volume e 4 centésimos do volume. Ah, mas o π acaba aqui? Não, o π ele tem um número de casas infinitos. Mas da onde que veio o π? Então eu vou dizer da onde veio o π. Tá vendo isso aqui? Eu medi aqui de duas formas, né? Uma deu 31 e a outra com fio barbante aqui deu 31,1, certo? Agora é o seguinte, olha, eu vou medir o diâmetro dessa circunferência. O que é o diâmetro? É a maior distância entre dois pontos da circunferência. Ó. Então, tá vendo ali? Ó, a maior distância... Vou ampliar aqui para vocês verem bem aqui. Ó. Tá? Então, a maior distância entre dois pontos de circunferência, eu pego a circunferência, né? Então, um ponto lá em cima. Certo? Deixa eu ver se... Estou conseguindo ver agora? Tá aqui, ó. Então, eu pego um ponto lá em cima, tá? E olha aí, qual é a maior distância? 10 centímetros? Um pouquinho menos de 10 centímetros? Não consigo ver isso aqui. Acho que é 10 centímetros, tá? 10 centímetros. Vamos arredondar 10 centímetros. Então, o diâmetro dessa circunferência aqui, tá? Volta, aqui. Então, o diâmetro dessa circunferência, tá? O diâmetro dessa circunferência deu 10 centímetros, aproximadamente, certo? Se eu pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro, o comprimento dividido pelo diâmetro vai dar o quê? 31,1 centímetros dividido por 10 centímetros, tá? Ó, centímetro por centímetro corta, né? Porque é a mesma unidade. Então, isso aqui vai dar 3,11. O quê? Nada. Isso aqui é uma proporção, é um número. Está dizendo o seguinte, que o diâmetro representa 3,11 vezes o comprimento. Então, se eu pegar o diâmetro, né? O diâmetro, deixa eu ver se eu tenho um negócio aqui. Ó, vamos dizer que isso aqui seja o diâmetro. É um pouquinho menos, tá? É um pouquinho menos. Mas vamos dizer que isso aqui seja o diâmetro. Aí eu vou pegar e vou fazer aqui. Então, calma aí. Quantas vezes o diâmetro é a circunferência, né? Quantas vezes o diâmetro cabe dentro da circunferência? Aí eu vou fazendo assim, ó. Uma vez. Agora vamos fazer a segunda vez.
2 vezes. 2 vezes. É mais ou menos, né? Vamos lá. Eita, que pauleira, que coisa difícil. 3 vezes. Não deu 3 vezes completo, ó. Deu mais um pouquinho aqui. Deu mais ou menos isso aqui, ó. 3 vezes isso aqui. O que é 3 vezes isso aqui? É 3 vezes e mais 1/10. Se eu pegar isso aqui e dividir em 10, né? Se eu pegar isso aqui e dividir em 10, dá mais isso aqui, ó. Ou seja, o comprimento da circunferência representa 3,14, né? Aí você fala, mas não é 14, é 11. É claro, né? Mas você viu como é que eu fiz aqui como é que eu fiz essa medição? Viu a forma precária que eu fiz essa medição? Viu que esse negócio aqui é de EVA, lá sei como é o nome desse negócio aqui, é mole. Então isso aqui pode ter afetado, ó, na hora de medir assim, apertou um pouquinho, afetou, bom. Mas quanto mais preciso eu for nessa medição do comprimento e do diâmetro, toda vez que eu pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro, vai dar o quê? Aproximadamente o π, que é o 3,14, tá? Agora, como é que você chegou em tantas casas decimais do π? Bom, tem um cálculo específico aí para se fazer, para se chegar no cálculo do π, certo? E eu não sei qual que é. Tá? Tem na internet, aí você vai buscar aí. Como que você calcula π? Você vai ver de diversas formas, é interessante, pode deixar curioso, alguma coisa. Para mim só interessa uma coisa, eu confio nisso aí, porque eu acabei de testar aqui precariamente e deu, né? Deu, né? Se eu pegar uma maior e testar precariamente, vai dar também, né? Certo? Com certeza. Deixa eu ver se essa daqui dá. Tá? Quando você, ó, deve dar, né? Eu acho que é isso aqui. Isso aqui deve ser o comprimento dessa aí. Vamos ver qual que é. Quanto que deu aqui isso aqui? Vamos ver aproximadamente, hein? Ó, 21, tá? Vamos ver então. Pera aí, 21, né? O comprimento aqui deu 21. Vamos fazer um cálculo, vamos fazer uma previsão, né? Então, o comprimento dessa daqui, o comprimento dessa daqui, deu aproximadamente 21 centímetros, certo? Bom, eu sei que o comprimento, né? Segundo o que a gente acabou de ver aqui, o comprimento da circunferência vai ser o quê? Π vezes o diâmetro, que é o comprimento daqui para cá, certo? Bom, o π é aproximadamente 3, né? Vamos considerar, vamos dizer que o π seja aproximadamente 3. Vamos considerar 3, né? Então, quer dizer, 3 vezes o que vai dar 21? 7. Então, o diâmetro aqui vai ser aproximadamente 7 centímetros. É isso que tem que ser. Vamos ver, vamos calcular, né? Vamos ver. Aí, de forma precária, deu quase 7. Tá vendo ali, não? Tá vendo? Aí. Então, é isso que eu quero dizer, tá? Quanto mais preciso eu for, veja, você viu como é que eu fiz esse círculo aqui, né? Eu coloquei assim, ó. Se eu tivesse um círculo bem direitinho aqui, um buraquinho aqui para colar e tal, talvez sobrasse aqui, né? Ó, talvez sobrasse, ó. Se eu juntar aqui, ó. Né? E na hora de medir, esticar, eu dei uma esticadinha nele, né? Aqui você viu que eu não dei uma esticadinha, ó. Ele tem uma elasticidade isso aqui. Então, a imprecisão vê isso aí, certo? Então, eu confio. Você confia? Você confia? Você confia que π quer dizer isso? O π é isso. Confia que é isso mesmo, tá? É o comprimento da circunferência dividido pelo seu próprio diâmetro. Toda a circunferência. Você viu que eu medi nessa grandona aqui, deu 3, né? Deu 31,1. Aí o diâmetro deu aproximadamente 10. Quando eu dividi, deu 3. Aí eu medi nessa daqui que é menor. Essa aqui é menor, tá vendo? É menor. Ó, e chegou próximo, né? Tá? Chegou próximo. Entendeu? Como eu usei 3, né? Se eu tivesse usado 3,14, né? Seria assim, ó. 21 dividido por 3,14. Coloca mais 2 zeros, vai dar o quê? Não dá 7, dá 6. A 24 vai 2. 6 mais 2 dá 8, dá 18. Vai dar o quê? Empresta 1 aqui, dá 6. Deu 9, 1. Aqui emprestou também, ficou 0. 10, 2. Vírgula 0 vai dar o quê? 7, né? 7, ó. 7, 6. Vamos colocar 7 agora. Não, porque deu o quê? Deu 0 aqui, né? 21. Vai passar um pouquinho, né? Tá vendo? É 6,60 alguma coisa. Não, então tá certo, né?
Qual foi o diâmetro que eu medi aqui? Tá vendo? Se eu usar se eu usar a medida certa, ó, olha lá, 6, ó, tá vendo? Então, se eu usar a medida, quanto mais preciso eu for, mais eu vou chegar no resultado certo. Entendeu? Ó, fazendo π igual a 3, deu 7. Mas se eu fizer o π igual a 3,14, aí o diâmetro aqui teria sido calculado melhor, né? Deu 6, alguma coisa, certo? Entenderam o que eu quero dizer? Então, esse é o π. Esse é o π. O π é uma relação entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Tá? Gravem isso. O π é uma relação entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Beleza? Então vocês entenderam, né? O π é uma relação entre o comprimento e o diâmetro. Aí você fala, mas o diâmetro eu sempre aprendi que tem a ver com o raio. Claro, né? O diâmetro é o quê? O diâmetro é 2 vezes o raio. Ó. Aqui é o raio. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então eu posso dizer o quê? Que o comprimento da circunferência é π vezes 2 vezes o raio. Por isso que sai aquela forma que o comprimento é 2π vezes o raio. Tá vendo? 2π vezes o raio. 2 vezes o π dá 2 vezes o raio dá o quê? Dá o diâmetro. Então essa fórmula, ela vem justamente da onde? Da relação entre o comprimento da circunferência e o diâmetro. Aí você fala, mas não é o raio. Sim, mas o diâmetro é 2 vezes o raio. Então eu posso colocar que o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio, tá? Que é a relação entre o comprimento da circunferência e o raio. Beleza? Tá, guarde isso aí que depois nós vamos usar isso aí. Então, ângulo central. O que é o ângulo central? Então aqui eu tenho uma circunferência, tá? E eu passo duas semirretas. O que é semirreta? Ela tem um começo, mas não tem fim. Ela vai infinitamente para lá, vai infinitamente para cá. Essas duas semirretas, elas delimitam uma região aqui no espaço, tá? Essa região aqui no espaço a gente chama de ângulo. Tá? Essa região aqui no espaço a gente chama de ângulo. E por que aqui está escrito ângulo central? Porque relativamente à circunferência, o ângulo é feito a partir do centro da circunferência. Então, essa região aqui, ó, ela está delimitada de acordo a partir do centro da circunferência. Por isso que é ângulo central. Tá certo? Só que é o seguinte, olha. Esse ângulo aqui, ele está intimamente relacionado a esse comprimento do arco. Certo? O ângulo central e o arco de circunferência estão intimamente relacionados. Se eu aumentar o ângulo central, o arco o quê? Aumenta. Se eu aumentar mais, o arco aumenta mais. Entenderam? Então, existe uma relação entre o ângulo central e o arco de circunferência, certo? Daí você fala assim, não, mas se a circunferência for menor, daí como é que faz? Bom, aí no caso, a circunferência menor, o ângulo central ele continua se relacionando ao arco de circunferência. Só que no caso dessa circunferência menor. Daí você fala, pô, mas daí qual que eu vou... Se o arco central está relacionado... Não, melhor, se o ângulo central está relacionado ao arco, qual dos arcos eu considero? Esse ou esse? Qualquer um deles. Aí você fala, mas eles têm medida diferente. Sim, eles têm uma medida de acordo com o raio da circunferência. Entendeu? E é isso que a gente vai usar. Isso a gente vai usar muito, tá? Isso daqui é uma coisa que a gente vai usar muito. O arco da circunferência, ele vai estar relacionado ao raio da circunferência, tá? É mais ou menos isso aqui, ó. O comprimento da circunferência, que é um arco, né? É um arco de uma volta toda, é um arco de uma volta inteira, tá? Vai ser o quê? 2π vezes o raio. Se o raio for maior, o comprimento da circunferência vai ser maior. Se o raio for menor, o comprimento da circunferência vai ser menor. A mesma coisa em relação ao arco, tá? Então, vamos ver outra coisa. O comprimento do arco, a gente vai dar nome, a gente vai medir o comprimento desse arco aqui, tá? A gente vai medir, vai dar um comprimento a esse arco. E a gente vai dar uma medida do ângulo também. A medida do ângulo está relacionada ao comprimento do arco. Isso a gente vai usar, tá? Nos nossos problemas aqui e agora na próxima página que eu vou falar aqui. Beleza?
Bom, então esse aqui é o ângulo central, deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa. A gente geralmente sinaliza assim, ó, a gente faz assim e põe uma letra. A gente gosta de usar a letra grega, né? Alfa, beta, mas às vezes pode ser também aqui um X, um Y, tá? Esse ângulo central ele pode ser denotado de outra forma também. Por exemplo, se eu colocar aqui A e B aqui, ó, eu posso dizer assim, ó, ACB. Aí eu faço assim, ó, então eu estou falando do ângulo ACB com o vértice do ângulo, isso aqui chama-se vértice do ângulo, tá? E esse daqui e esse daqui a gente chama de lados do ângulo, tá? São os lados do ângulo. Beleza? Tá? Então, a gente vai fazer isso aí, ó. Geralmente, tá? O ângulo, ele está relacionado a esse espaço aqui no meio. E a gente usa uma unidade para falar do ângulo. Quando a gente fala de arco, é muito comum a gente confundir e falar a mesma coisa. Muitas vezes eu troco um pelo outro, uma palavra pelo outra, como se fosse a mesma coisa. É que nem eu chegar e falar bombril, né? Eu uso bombril, mas bombril é uma marca. Não, mas a que você usa é marca? Não, eu uso a Solan, ou uso palha de aço, ou eu uso, entendeu? A gente troca um nome por outra coisa. Então aqui é muito comum, às vezes a gente falar o arco alfa, o ângulo alfa. Mas aí, a gente está falando do arco do ângulo. O que é? Porque o arco é a medida. E o ângulo é o quê? É esse espaço aqui, né? Na região delimitada por duas semirretas, certo? Bom, se eu pegar e fizer duas retas, daí eu marquei o quê? 4 ângulos, certo? E se eu ainda pegar essas duas retas, colocar a ponta seca, essa parte aqui que não risca é ponta seca, essa é ponta molhada. Se eu colocar a ponta seca aqui no cruzamento aqui e fizer, ó, então essas duas retas vão ter formado o quê? Elas vão ter formado 4 ângulos. Eita, vesgueira. Tá, ó, 4 ângulos aqui, ó. Cara que não tem firmeza, na verdade isso aqui é cachaça, sabe? Porque o cara não tem firmeza, daí ele vai riscando. É cachaça ou é medo? Tá? Eu tinha um amigo que ele tremia assim, naturalmente, né? Naturalmente. Aí o pessoal fala que ele é cachaceiro. Não, ele não bebia. Mas quando ele bebia, engraçado, a mão dele parava, né? Interessante. Deve ser cachaça. Tá? Então, ó. Aqui eu formei o quê? 4 ângulos centrais, tá? Esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa, esse daqui eu vou chamar de alfa também, ó. Esses aqui são iguais. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Esse daqui eu vou chamar de beta, ó. Esse aqui eu vou chamar de beta. Eles também são iguais, porque eles são opostos pelo vértice, tá vendo? Esse é o oposto, tá vendo? Esse aqui é o vértice, ó. Esse é o oposto desse. Esse é o oposto desse. Então, os que são opostos pelo vértice são iguais. Esse igual a esse e esse igual a esse. Beleza? Bom, vamos para as medidas. Então vamos lá. Agora, 2. Unidades de medidas de arcos e ângulos, tá? Então, nós falamos, tá? Eu fiz aqui para vocês, aqui. Eu fiz aqui uma circunferência, certo? Daí nós falamos do arco central. Até agora tá indo bem, hein? Isso vai até o final. Tá indo bem. Pronto, deu certo. Aqui tá o centro, certo? E daí nós falamos do ângulo central, não do arco central, do ângulo central, correto? Tá. Bom, daí nós falamos também da medida do arco, que é a medida do arco, beleza? Então, o ângulo central está relacionado ao arco, beleza? Tá. Só que é o seguinte, qual que é a medida? Como é que a gente mede o arco ou o ângulo? Então, foi criado o grau. O que é o grau? Você pega a circunferência e divide em 360 partes iguais. Nossa, pô, mas dividir isso aqui em 300 partes... Ou então, vamos fazer assim, ó. Vamos pegar metade da circunferência e vamos dividir em 180 partes iguais. Você fala, pô, mas é difícil, né? Então, calma aí. Então, vamos dividir ela em 4 partes. E cada uma das 4 partes, nós vamos dividir em 90 partes iguais. Você fala, pô, 90 partes iguais, mas é difícil. Nessa pequena é difícil. Mas se eu pegar uma bem grandona, uma gigante, assim, ó, de
de 1 km de raio. Então, daqui até aqui tem 2 km, daqui até aqui tem 2 km. Então, é gigante, assim, você é uma bactéria aqui, assim, tá? É como se fosse um mapa, assim. Aí você consegue dividir em 90 partes iguais, certo? Porque é grandona, certo? Bom, o que nós temos que entender? Que uma circunferência dividida em 360 partes iguais, daí, cada uma dessas partezinhas vai ser chamada de grau. Então, a circunferência inteira vai ter 360 graus. Na verdade, que a gente escreve assim, né? 360 graus, ok? Bom, se então a volta toda tem 360 graus, então, se eu começar a contar daqui, né? 0 até aqui vai ter o quê? Metade, 180 graus. E se eu contar daqui até aqui, vai ter o quê? Metade de 180, que vai ser o quê? 90 graus. Então, daqui até aqui, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, a gente escreve geralmente assim, ó, 90 graus. Eu, pelo menos, gosto de escrever assim, né? Eu coloco 90 graus assim, aqui, né? Porque nós estamos falando de ângulo, certo? O ângulo aqui, ó, é essa região aqui no espaço. Então, essa região aqui tem 90 graus. Daí, essa região até aqui tem o quê? 180 graus. Aí, essa região daqui até aqui, ó, tá? Tem o quê? 270 graus. Veja que essa daqui é 90 graus, né? Essa aqui é 90 graus. E aqui é 270 graus. E a volta toda dá o quê? 360 graus. Então, geralmente, a gente põe aqui. Eu gosto de pôr aqui, ó. 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus. E aqui eu digo assim, coincide com 360 graus. Por quê? Porque o 0 graus é assim, fechado. 360 graus é o quê? É assim, ó, aberta. Viu? Tá aberta? Tudo aberto. Mas não, tá fechado, não. O 0 graus tá fechado. O 360 graus, ó, é aberto. É o contrário. É o de fora, né? E o 0 graus é, digamos assim, é o de dentro aqui que tá fechado, beleza? Então, graus é isso que a gente mede. Graus é medida assim, tá? Então, você vai sempre lembrar que uma volta completa é 360 graus. Mas acaba aí? Não, não acaba aí. Você pode fazer mais, né? Você vai fazer... Bom, mas aí a gente vai ver para frente aí quando eu falar de ciclo trigonométrico daí, né? Ainda esta semana eu vou falar de ciclo trigonométrico. Aí eu vou falar deixa eu ver aqui. Daí eu vou falar dos ângulos maiores, tá? Daí eu vou falar do sentido do ciclo trigonométrico e tudo mais, tá bom? Mas por enquanto vamos ficar aqui. A volta então é 360 graus, beleza? Então isso aqui, ó, isso aqui eu vou chutar, deve ser uns 35 graus, tá? Essa região aqui, beleza? Isso aqui é chamado ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? Ângulo agudo é menor que 90 graus. O que é 90 graus? 90 graus é assim, ó. Ó, tem 90 graus é o mais comum, é o ângulo mais comum que a gente tem aqui, ó. Isso aqui é 90 graus, ó. Tá? Isso aqui é 90 graus. O esquadro, o objetivo do esquadro é apontar exatamente 90 graus. Então você mede 90 graus, ó. A folha tem 90 graus, ó. Certo? Aqui deveria ter 90 graus, ó. Certo? Aqui tem que ter 90 graus, ó. Aí, esse aqui ficou feio, hein? Esse aqui ficou mais que 90. Tá vendo? Vamos ver qual que tá pior. Esse aqui parece, né? Esse aqui parece 90 graus, né? Esse aqui parece que tá 90 graus também. Deixa eu ver. Não, esse aqui tá menor que 90 graus. Né? E esse aqui deu 90 graus? Isso aqui deu 90 graus. Então deve ser esse aqui que saiu todo. Essa reta aqui que não tá bem reta, tá fazendo uma curvinha assim, né? Beleza? Entenderam o que é 90 graus, né? Ó, esse esquadro aqui, esse aparelhinho aqui, chama-se esquadro, né? Esse é um esquadro isósceles, ó. Esse lado aqui é igual a esse lado. Então, esse ângulo aqui é o que? É 45 graus. O que é o 45 graus? 45 graus é metade do 90 graus. Vamos ver se deu metade aqui. Metade do 90 graus, tá vendo? 45 graus. Tá? Metade do 90 graus, 45 graus. Beleza? Ó, esse aqui eu falei que é 35, mas esse aqui pelo jeito aqui tem... Eita vesgo, isso aqui tem quase 45 graus, né? Falei que isso aqui é 35 graus, mas isso aqui tem quase 45 graus, vamos colocar 43 graus, pronto. Certo? Entenderam mais ou menos, não? Isso é o grau. E agora radiano, o que é radiano?
Então, radiano, o grau tem a ver com a abertura, tem a ver com o espaço entre duas semirretas. Agora, o radiano não. O radiano ele tem a ver com o arco. Entendeu? Nós falamos do ângulo e arco, certo? O grau tem mais a ver com o ângulo do que com o arco. Apesar de que a gente fala, né? O arco, esse aqui é o arco de 90 graus. Por quê? Porque esse arco está relacionado a um ângulo central de 90 graus. Então você até fala, né? O arco de 90 graus, o arco de 180 graus, tá certo? Mas normalmente o arco ele está relacionado à medida radianos. O ângulo, ele está relacionado ao graus. Então, é o ângulo de 90 graus, o ângulo de 180 graus, tá bom? Se tiver algum professor vendo aqui, ele vai falar, tá falando tudo errado. Não, não é que eu estou falando tudo errado, né? Eu falo do meu jeito, eu ensino do meu jeito, e o meu jeito funciona. Dá certo, você passa um concurso, tá? E você vai tirar nota boa. Mas entenda, o ângulo, a abertura, ela está mais relacionada ao grau. O comprimento do arco é que está relacionado ao radianos, tá? Mas a gente muitas vezes também fala, o arco de 90 graus. Por quê? Porque esse arco ele está intimamente relacionado com esse ângulo central e o ângulo central é de 90 graus, beleza? Bom, mas e aí, o que é o radianos? Lembra que eu falei que o comprimento da circunferência é 2π vezes r? Radianos é esse R aqui, ó. Radianos tem a ver com o raio. Radianos quer dizer relativo ao raio. Lembra que eu falei que o comprimento da circunferência... Vou fazer mais um aqui. O comprimento da circunferência era π vezes o diâmetro, certo? Só que quando eu pegava o diâmetro... Quando eu pegava o diâmetro e colocava no lugar do diâmetro 2 vezes o raio, daí aparecia que o comprimento da circunferência era 2π vezes o raio, certo? Agora o que é π? π é 3,14. E 2 vezes π? Bom, π é 3,14. 2 vezes π vai dar 8, 2, 6,28. Então, quando a gente diz que o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio, a gente está dizendo que o comprimento da circunferência é 6,28 vezes o raio. Mas o que é o raio? O raio é essa distância aqui até aqui, ó. Isso aqui é o raio. Tá, e o comprimento, então, é 6,28 vezes o raio? É. Como assim 6,28 vezes o raio? Bom, aqui, ó. Aqui é uma vez o raio. 2 vezes o raio. 3 vezes o raio. 4 vezes o raio. 5 vezes o raio. 6 vezes o raio. E aqui? Aqui é 0,28 vezes o raio. Ó, é quase um quarto aqui, ó. É um pouco mais de um quarto, tá vendo? Um quarto do raio é esse aqui, ó. Ó, peguei o raio, dividi em 4, tá? Um quarto do raio é o que? É 0,25, ó. Então, isso aqui, ó, é aproximadamente 0,28 vezes o raio. Ou seja... Isso daqui está dizendo que o comprimento da volta inteira, é 6,28 vezes o raio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mais 0,28. 6,28 vezes o raio. É o comprimento da volta toda. Então, o comprimento desse arco, a gente diz que o comprimento do arco é 2π radianos, tá vendo? É só trocar o R por radianos. Entendeu? Por exemplo, o comprimento desse arco aqui, ó. O comprimento desse arco tem a ver com esse ângulo aqui. Vou chamar esse ângulo de alfa, tá? O comprimento desse arco, tá? Que como eu falei, o arco está intimamente relacionado ao ângulo, então geralmente a gente diz o ângulo, né? Então, esse ângulo, esse arco alfa, ele tem quanto de medida? 1 radiano. Só assim, como assim 1 radiano? Claro, isso daqui não é a mesma medida do raio que eu falei, ó. Peguei essa medida do raio e fiz aqui 1 vez o raio, 2 vezes o raio, 3 vezes o raio, 4 vezes o raio, 5 vezes o raio, 6 vezes o raio.
e mais 0,28 vezes o raio. Então, daqui a volta toda deu 6,28 vezes o raio, certo? Mas calma aí, então daqui até aqui é quantas vezes o raio? É uma vez o raio. Então, qual que é o comprimento desse arco? 1 radiano, entendeu? Então, radiano está dizendo que é relativo ao raio, tá? Relativo ao raio. Então, por exemplo, se eu pego essa circunferência aqui, ó, se eu pego essa circunferência aqui, tá? Então, eu sei que a volta toda equivale a 6,28 vezes o raio, certo? Só que eu não escrevo 6,28 vezes o raio. Eu escrevo o quê? Eu vou fazer uma circunferência aqui que a gente vai acabar usando ela não. Vou fazer uma menorzinha aqui, ó. Pronto. Eu peguei aqui a circunferência, ó. Eita pau, velho. Aqui, ó. Atacou aqui, ó. O Parkinson. Pronto. Tá? O comprimento, ó. Eu peguei essa circunferência e dividi ela em 4 partes iguais, tá? Então, olha só, a volta toda, aqui começa, aqui quanta daqui, o arco fechado assim é o que? É 0? 0 vezes o raio. 0 vezes, nenhuma vez o raio, porque tá fechado, não tem nada, certo? Mas daí quando eu dou a volta toda, o arco todo que começa aqui e termina aqui, ele coincide aqui com 0, né? De 2π radianos. 2π radianos. Calma aí, se a volta toda é 2π radianos, então daqui para cá vai ser o quê? Vai ser π radianos. Calma aí, π radianos. Então daqui até aqui. Daqui até aqui é 1, 2, 3. Π é 3,14. 1, 2, 3. Mais o quê? Mais metade disso aqui, ó. Ah, então isso aqui é o quê? 0,14 vezes o raio. Então, a meia volta é o quê? 1, 2, 3,14 vezes o raio. Ou seja, 3,14 radianos. Ou π radianos. Porque π é uma constante tão característica que a gente prefere escrever em vez de 3,14 para ser preciso, né? Da medida precisa, a gente usa o π, porque o π é a única notação precisa do valor do π, entendeu? Porque o π é 3,14, 15, 7, 2... Eu tenho que falar um número gigante, com infinitas casas decimais, para representar o π. Então, para eu não ser impreciso, porque 3,14 é ser impreciso, né? O π é mais do que 3,14. Então, para não ser impreciso, eu uso o π. Então, se a volta toda é 2 vezes o π, meia volta vai ser 1 vez o π. Então, aqui vai ser π radianos, certo? E metade da meia volta? Metade da meia volta é isso aqui. Metade da meia volta é isso aqui, que é 1/4 de volta. Bom, se até aqui é π radianos, então aqui vai ser o quê? Π sobre 2 radianos. Entendeu? Π sobre 2 radianos. Peraí, então isso daqui é π sobre 2 radianos? É. E isso mais isso é π sobre 2 radianos mais π sobre 2 radianos, que dá o quê? 2π sobre 2 radianos. Só que 2 simplifica com 2 e vai dar o quê? Π radianos, entendeu? E aqui, então, vai ser o quê? Então, vai ser 1π sobre 2, 1π sobre 2 radianos, mais 1π sobre 2 radianos, 2π sobre 2 radianos, mais 1π sobre 2 radianos. Então, vai ser 1, 2, 3π sobre 2 radianos. Então, aqui é o 3π sobre 2 radianos. O que é que significa radianos? Vezes o raio. Ou relativo ao raio. Na verdade, melhor mesmo, radianos significa vezes o raio. Porque essa medida daqui até aqui é o quê? É 3 vezes 3,14 dividido por 2. Então, 3 vezes 3 dá 9, então isso aqui vai dar 9,42, quase 9,5. Dividido por 2 dá o quê? Bom, 9 dividido por 2 dá 4,5. Quase 9, meio dividido por 2 dá 0,25. Ou seja, isso daqui é quase 4,75. Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Caramba, quase 75 raios aqui. Então, raio aqui
raio aqui, ó, quase, né? Deu 4, passou do meio, quase 75. Caramba, hein? Tá vendo? Então é isso aqui, ó. Eu vou deixar bem marcado aqui, uma vez o raio, 2 vezes o raio, 3 vezes o raio, 4 vezes o raio, 5 vezes o raio, 6 vezes o raio. Aí aqui é 0,28 vezes o raio. Essa metade aqui é 0,14 vezes o raio, tá? E essa daqui, ó, esse ângulo aqui, que é o 3π sobre 2 radianos, é 1, 2, 3, 4 e mais do que a metade. É 4,5 vezes o raio. É mais, né? É mais, né? Na verdade, eu teria que fazer a conta aqui, né? 3,14 vezes 3 dá 12, vai 1, 42, dá 9. Aí eu vou pegar 9,42 e vou dividir por 2,00. Corta vírgula, corta vírgula. 900 por 2 dá 4. Dá 800, sobra 142. Vírgula 0 dá 7. 7 dá 14. Né? Sobra o que? 14, sobra o que? 20. Vírgula 0 dá 1. 4,71. Quase, né? 4,75 é aqui. 4,71. É, claro que o meu desenho está impreciso. Você vê que eu fiz com uma mão, né? Mas, pô, para fazer medidas assim, ó, o cara é bom, hein? Você viu que eu fiz no olho? Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais tanto. Aí quando eu vou ver aqui, né? Tá bom, hein? Em termos de medida, mas esse aqui parece que ficou maior do que os outros, né? Mas tá bom, né? Então, vocês entenderam o que é radiano? E radiano a gente faz assim, a gente mede assim. É muito importante vocês entenderem isso. Por exemplo, 30 graus. Não, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Isso aqui é o quê? É π, certo? Se eu pegar o π e dividir em 4 partes iguais, né? Se eu pegar o 180 e dividir em 2, dá 90. Se eu pegar o 90 e dividir em 2, dá o quê? Dá 45, certo? Só que em radianos, quanto é o 45? Peraí. Ó, o 180 em radianos é π radianos. Se eu dividir no meio, é π sobre 2. Se eu pegar o π radianos e dividir em 4 partes iguais, eu vou ter o quê? Isso aqui vai ser o quê? O π sobre 4 radianos. Entendeu? Quando você entende o que é o radianos, o que é a medida, aí fica muito mais fácil você trocar, porque você está dizendo, ó, essa medida aqui é π radianos. Então, se eu dividir ela no meio, vai ser o quê? Π dividido por 2 radianos, porque é dividido por meio, certo? Agora, se eu dividir em 4 essa medida, então vai ser o quê? Π sobre 4 radianos. E se eu dividir em 6, até vou fazer de outra cor, porque agora vai ficar poluído, né? Se eu dividir em 6, então isso aqui, ó, pá, né, tá aqui, pá e pá. Dividir em 6 partes iguais. Então, quanto que é isso aqui? Isso aqui vai ser π sobre 6, certo? Aí você fala, mas π sobre 6 é quantos graus? Então, calma aí. Tudo isso aqui é 180. Se você pegar o 180 e dividir em 6 partes iguais, 180 dividido por 6, olha lá, 180 dividido por 6 dá o quê? Dá 30 graus. Então, isso aqui é 30 graus. Sabe como é que você faz para transformar de radianos para grau? Você coloca no lugar do π o quê? 180, porque π radianos equivale a 180 graus. Então, se você colocar aqui no lugar do π 180, ó, vai ficar 180 sobre 6, que vai dar o quê? 30 graus. Entendeu? E para você transformar de graus para radianos? Bom, tem gente que usa regra de 3. Eu, pessoalmente, gosto de fazer de outra forma. Mas vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Expresse 300 graus em radianos. Como é que eu vou expressar 300 graus em radianos? Então, eu posso fazer por regra de 3, assim, ó. 180 graus dá π radianos. Então, 300 graus dá x. Aí você multiplica cruzado, vai ficar o quê? 180x é igual a 300π. Passa o 180 dividido, vai ficar que x é igual a 300π sobre 180. Aí você corta o 0, certo? Aí dá para simplificar, ó. 30 por 3 dá 10. Então, isso aqui é 10π sobre 18 por 3 dá 6. Pô, mas ainda dá para simplificar por 2 aqui, ó. Por 2 aqui dá o quê? Dá 5. Por 2 aqui dá 3. Então, quer dizer que 300 graus é 5π sobre 3 radianos. Tá vendo?
Mas eu pessoalmente, eu gosto sempre de fazer com o desenho. Porque eu sou muito visual, o desenho é muito melhor. Então o que eu faço? Olha só, 300 graus é isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma circunferência, certo? Vou pegar a circunferência e dividir exatamente em 4 partes iguais. Certo? 4 partes iguais. Beleza. Então, ó, 300, isso aqui a volta toda é 360. Então, 360 menos 60, tá? Então, isso aqui, ó, é mais ou menos 60 graus. Então, 360 menos 60 vai dar aqui o que? O 300. Aqui é o 300 graus, ó. Né? Na verdade, aqui assim, né? Vou fazer até de vermelhinho. Na verdade, isso aqui, ó, é o 300 graus. É o ângulo, é a abertura de 300 graus, certo? Bom, mas espera aí. Isso aqui é 60, certo? Bom, 360 dá para dividir por 60, não dá? Ó, 60, mais 60, mais 60, mais 60, mais 60, mais 60. Ó. Então, eu peguei toda a volta e dividi em arcos de 60 graus, certo? Então, calma aí. Se daqui até aqui, ó, aqui é o zero, aqui é o π, certo? Aqui vai ser o π sobre 3. Aqui vai ser 2 vezes o π sobre 3. Ó, 1π sobre 3 mais 1π sobre 3. Aqui vai ser o 2π sobre 3. Aqui vai ser o 3π sobre 3. Mas 3π sobre 3 é igual a π, né? Simplifica o 3 com 3 dá π, certo? Aqui vai ser 4π sobre 3. Ó. 1, 2, 3, 4π sobre 3. Aqui vai ser o quê? O 5π sobre 3. Tá vendo? Tá vendo? E aqui vai ser o quê? Coincide com o quê? Com o 2π, certo? Mas o 2π é quantos π sobre 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6π sobre 3. E realmente, né? 6 dividido por 3 dá 2, ó. 2π. Entendeu? Então, eu gosto de fazer assim, ó. Visualizar. Só que acontece que, às vezes, é complicado, né? O cara pede assim, quantos graus é 1 radianos? É só, pô, 1 radianos eu não sei. 1 radianos eu não sei quantos graus é 1 radiano, né? Então, esse aqui tá acabado. Esse aqui, ó. 5π sobre 3 radianos, né? Ó, 5π sobre 3 radianos, né? Só rádio aqui. Entendeu? Tá? Então, posso fazer visual, posso fazer assim, ó. Agora, quando ele me pede uma coisa que é complicada, 1 radiano. Quantos graus é 1 radiano? Bom, 1 radiano. Então, 1 radiano é assim, ó. Eu faço assim, ó. 180 graus é 3,14 radianos. Então, o x graus vai ser o quê? 1 radianos. Pronto. Aí eu isolo o x. Aí vai sair o que aqui no final das contas? Vai sair o quê? Que x é igual a 180 graus dividido por 3,14. Aí você pega 180 dividido por 3,14. Ó. Se fosse só 3, 180 por 3 daria o quê? 60. Como é 3,14, então é um pouco menos de 60. Isso aqui deve ser 58 ou 59 graus, 58,9. Ah, tô chorando. 59,9 é totalmente preciso. Mas você entendeu? É assim que você faz, ó. Tá? É assim que você faz. Você usa a regra de 3. A regra de 3 é importante? É. Ah, professor, você não gosta de algumas coisas. Não, algumas coisas eu não gosto, mas a regra de 3 eu adoro a regra de 3. Ah, então, você recomenda fazer com regra de 3? Ah, ó, algumas vezes sim, mas quando é ângulo fácil, sim, fazer com regra de 3, 60 graus, 45 graus, 30 graus, tudo que tem a ver com esses ângulos, para que vai fazer regra de 3? Mas 300 graus não tem a ver com 60. Claro que tem. 300 graus é 5 vezes 60. E quanto é 60 graus? É π sobre 3. Então vai ser 5 vezes π sobre 3, tá vendo? Entendeu? É muito mais fácil. Se for ficar a regra de 3 aqui, ficar fazendo essa simplificação, dá muito mais trabalho. Eu prefiro pensando. Certo? Bom, a aula de hoje é bom, tá bom? Só isso aí, tá? Vai lá, faça bastante vezes essa conversão de radianos para graus, graus para radianos. Aprenda bem isso aqui, porque você vai ter que saber isso aqui tão bem quanto a tabuada. Você vai ter que saber tão bem isso aqui quanto a tabuada, né? Matemática não se faz matemática sem tabuada, você tem que saber tabuada. E trigonometria você não faz sem um ângulo. E você tem que saber a relação entre grau e radianos rapidamente. Eu para enxergar bem, muitas vezes eu faço o grau radiano, no mesmo problema eu vou, ó, veja só, tal, eu faço, entendeu? Porque eu visualizo melhor, eu aprendi primeiro o que é grau, né?
com o transferidor, né? Fazer o transferidor. O transferidor parece isso aqui, ó. O transferidor, né? Então, eu aprendi tão bem o grau na escola que hoje, no radiano, quando eu vejo o radiano, muitas vezes automaticamente na minha cabeça eu vejo quanto é o radiano em grau. Então, você tem que saber fazer a conversão de radiano para grau muito rapidamente, tá bom? E amanhã a gente vai fazer mais alguns exercícios sobre isso aqui, sobre transformar grau em radiano e comprimento do arco utilizando o radiano, tá bom? Então é isso aí, curta o vídeo, compartilhe, chama mais gente para vir aqui estudar o MIMA. Trigonometria é um assunto muito bom e eu prometo que eu vou me esforçar para passar da melhor maneira possível para vocês gostarem disso aqui também. Beleza? Então, a playlist está aqui, as listas de exercícios vão estar aqui no Google Drive. Então, olhar a playlist e olhar o Google Drive ali para procurar a lista, beleza? Então é isso aí, vamos que vamos e até amanhã.